Tudo bem, gente? Vamos continuar aí. Agora é a aula do primeiro ano, tá? Falando sobre matéria. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Sim, então tudo é matéria, correto, tá? Dentro da matéria a gente tem algumas propriedades, algumas características que ela vai ter, tá? As propriedades, quando a gente fala de propriedades da matéria, a gente tem propriedade geral, propriedade específica, tá? Propriedades organolépticas, que fazem sentido aos órgãos dos sentidos mesmo, olfato, paladar, essas coisas assim. Dentro da propriedade aqui, a que mais a gente viu foi a propriedade específica chamada densidade, onde eu tenho uma fórmula, densidade igual a massa dividido por volume, tá? Uma continha super simples. Continuando aí, quando a gente fala em matéria, a gente fala em transformações. Essa matéria ela sofre transformações, transformação física e transformação química. Qual é a diferença? A transformação física, o próprio nome diz, só altera o estado físico. A transformação química altera a constituição. Então vamos pensar aqui. Vou fazer um picolé. Peguei o líquido, coloquei no congelador, alterei o estado físico. Tirei, descongelou normal. Transformação química. Vou fazer um arroz, vou fazer um feijão, vou fazer um bolo, um pudim, um brigadeiro, sei lá o que. Nisso que eu misturei todos os componentes, eles alteraram a composição, a constituição, eles mudaram de estrutura. E eu não tenho como mais voltar esse componente como era anteriormente. Então eu tenho uma transformação química. A partir daí, a matéria ela pode ter substância e mistura. Qual a diferença? A substância é um elemento só. Tá, mas aí de que forma, professora? Substância eu vou ter substância simples e substância composta. Qual é a diferença? Substância simples é formada por um único elemento químico. Então aqui, ó, como O2, ó, N, P, C2, um único elemento químico. Então eu tenho uma substância simples. Substância composta, eu tenho dois elementos químicos. Então seria mistura? Não. Por quê? Porque na substância composta eu tenho dois elementos ou mais juntos, mas eu tenho uma composição definida. Ou seja, eu tenho características fixas desses elementos químicos que, ao se agruparem, conseguiram se tornarem estáveis, podemos dizer assim. Então ele tem a composição definida. H2O é água em qualquer lugar, em qualquer estado físico. Então ele é uma mistura? Não. Ele é uma substância composta, formada por dois elementos químicos ou mais, pode ter, mas que tem uma composição definida. Continuando. Mistura. O próprio nome já diz, é uma mistura de componentes. Dentro da mistura eu tenho homogênea e heterogênea. Qual a diferença? Homogênea é quando eu tenho uma única fase. Então vamos pensar assim, água do mar. Vários componentes, né? Vários minerais, estruturas. Mas eu tenho uma mistura homogênea. Eu consigo separar ali o sal da água e de outros compostos? Não. Mistura homogênea. Mistura heterogênea, quando eu pego um baldinho de água com areia. Eu consigo ver a areia e a água. Então eu tenho uma mistura heterogênea. Então, homogênea, uma única fase, heterogênea, várias fases. Dentro dessa matéria toda aqui, disso tudo, a gente vai ver outros pontos mais adiante, para a próxima videoaula, que faz parte do ponto de fusão e ponto de ebulição. Que é o quê? As mudanças de estados físicos. A matéria ela tem três estados físicos, sólido, líquido e gasoso. E elas se transformam. E essa transformação principal, que é o PF e o PE, vai determinar, eles vão ter temperaturas, onde a substância vai ser diferente da mistura, porque a substância vai ter pontos fixos, a mistura não. E aí, dúvidas?